Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. Pessoal, o Edu Bananinha, ele já chegou no estágio assim, que ele está além da loucura. Como a gente falaria assim na gíria popular, ele está para lá do Marrakech. O cara, ontem ele fez um vídeo e estava ali com a nenenzinha dele. Ela é uma criancinha, deve, sei lá, aquela menina deve ter uns 6 anos por aí. Aí ele falando com a menina, né? Minha filha, papai é o quê? Não sei, brincando, aí a menina olhou para ele e falou, papai é animal. Então, assim, ele perguntou, papai o quê? Ela falou, animal. Porque ele é um animal. Ela, logicamente, a criança não tem nada a ver, não falou isso com nenhum sentido, nada, mas assim, levando-se para o lado do que tudo eles fazem uma chacota, eles fazem uma coisa, então a menina reconhece que o pai dela é um animal, entendeu? O cara só fala merda, só fala besteira. Ele agora se juntou com o tal do Paulo Figueiredo, o neto do ditador lá, do João Batista de Oliveira Figueiredo, que um dia, em uma entrevista, ele falou, o repórter perguntou para ele na época, o que é que ele achava do salário mínimo. Ele era o presidente da época, o João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi o último presidente militar. Ele simplesmente falou que ele criava cavalos, né? Ele falou, olha, o salário mínimo dá para um cavalo meu comer um dia. Pronto, foi o que ele respondeu. Então, assim, esse povo é tudo fascista, eles são nazistas, eles são literalmente um tipo de gente que eles não estão nem aí para os outros, eles querem que os outros se danem, pode ser quem for. O Edu Bananinha acha que o Paulo Figueiredo está ali, é porque gosta dele. Não, esse povo não gosta de ninguém. O Edu Bananinha estava até um dia desse aí com a camiseta do Tenente Coronel Ustra, que foi um torturador. O maior torturador do Brasil foi o cara. Sabe o que esse cara fazia? Ele pegava os filhos, as crianças, filhos das pessoas que estavam presas na ditadura e levavam as crianças para assistir ele torturar a mãe, o pai, entendeu? E ele fazia isso com as mulheres. Ele pegava animais, serpentes, répteis, enfim, fazia torturas, colocava aqueles animais na genitália das mulheres, enfim. O cara era um covarde, um assassino, literalmente um assassino. E esse idiota que está falando hoje em anistia, ele falando em direitos humanos, ele andava até um dia desse aí ostentando a camiseta com a foto desse cara. Então uma praga dessa, uma desgraça dessa, pode falar alguma coisa do que Brasil é uma ditadura, falando de direitos humanos, sendo que o pai dele mesmo tinha uma camiseta, ostentando uma camiseta. Eu tenho essa foto, eu vou acabar postando aqui um dia desse aí, falando dos direitos, o que é os direitos humanos para eles, entendeu? Então, assim, é um tipo de gente que eles falam pelos cotovelos e quando o bicho pega, eles miam igual um gatinho capado. É assim que eles são. Então, pessoal, o Paulo Figueiredo, ele falou que o sonho dele era encarar o Xandão ali, estar diante do Xandão, para xingar o cara, para falar tudo aquilo que ele tem vontade. Quando eu falei aqui do Pix e tal, eu estava sem dinheiro para vir para cá, aí agora não precisa, porque ele falou o seguinte, ele virá ao Brasil e agora ele virá o Brasil sentado num pênis alado, entendeu? Para invadir o Supremo Tribunal Federal, sentado num pênis alado para bater de frente com o Xandão. Olha o que um cara desse fala. O cara é homofóbico, ele é discriminador, ele é racista, entendeu? Tem ódio de homofóbico, tem ódio de homossexual. Aí o que é que ele fala? Que ele vem sentado, o sonho dele agora, ele está fazendo tudo, está se preparando para vir ao Brasil sentado num pênis alado. Olha isso aí. Eu vou procurar o vídeo que ele apagou o vídeo. Ele postou, depois ele apagou. Eu acho que ele se situou do que ele tinha falado, mas não tem problema não. Eu vou procurar esse vídeo, em algum lugar eu vou achar, e eu vou postar aqui. Eu ouvi ele falando, mas eu não sei se ele colocou ali alguma ilustração, ele sentado no pênis alado. Se ele tiver colocado, melhor ainda. Vocês imaginam? Um cara que é homofóbico, racista, fascista, nazista, tudo que não presta o cara tem raiva de homossexual, tem raiva. E o sonho dele é voltar ao Brasil sentado no pênis alado.
E aí, vai falar o que com as criaturas dessas? Nada. O Bozo, ele está doido. Hoje, o Xandão deu 24 horas para os advogados deles se manifestarem, porque ele é proibido de usar as redes sociais. A partir das 18 horas ele tem que estar em casa. Aí sabe o que ele está fazendo? Ele está dando entrevista para tudo quanto é lado. Logicamente, ele é burro para algumas coisas, para outras ele não é. O bicho é maquiavélico. Então o que ele está fazendo? Eu não posso usar as redes sociais, então alguém vai usar para mim. Ele dá as entrevistas dele chorando, se lamentando: eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Ele roubou pra caramba, ele matou muita gente. No mínimo a metade do povo, das pessoas que morreram na pandemia, tem que botar no colo dele. Ele roubou joia, roubou um monte de coisa. Ele facilitou para que as pessoas roubassem muito e falava: do meu governo não tem corrupção. Não tinha, não. Todos ali que faziam parte do governo dele estavam dentro disso aí. Basta ver que ele criou, ele aceitou, ele sancionou quando os deputados criaram esse orçamento secreto. Foi com a conivência dele, porque já tinham sido pedidos, já tinha mais de 100 pedidos de impeachment contra ele. Então ali, o Centrão, os caras, quem governou o Brasil nos anos que o Bozo estava no governo, foi o Arthur Lira e o Paulo Guedes. Os dois eram o primeiro-ministro e lá o chefe, ali, o imperador da economia, que sucateou, vendeu, o que ele pôde nesse tempo vender, ele vendeu. Ele queria mais, ele queria vender Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, privatizar tudo para que nós nos ferresse, para que as pessoas se ferrassem. E tem um detalhe: não conseguisse nem mais financiar uma casa própria. Ia ser igual nos Estados Unidos. O cara ia morar na rua, dentro de barracas, enfim, já tem um monte de gente no Brasil que mora nas ruas, ia ficar pior. Então é isso que eles queriam, e agora ele está chorando, lamentando. Só que o Brasil, infelizmente, é o país que tem o maior nível de sentimentalistas no Brasil, porque o cara pinta e borda, ele matou, ele roubou, ele foi um genocida, ele é um genocida, e tem gente que ainda tem pena dele. E aí? Vocês vão querer também que essa praga seja anistiada? Vocês vão vir para as ruas pedir anistia para ele? Correndo o risco de ir lá para Papuda, igual então os outros lá, para Colmeia, enfim. Mas ele estava usando isso, só que agora ficou ruim para ele, porque até acho que umas 18 horas por aí, os advogados vão ter que se manifestar, e se ele não chegar a um consenso, vai ser pedida a prisão preventiva dele. E aí? Viva o Xandão!